óptica tem como principal objetivo estudar a natureza da luz e os fenômenos relacionados a ela. Na primeira videoaula, estudamos o conceito de luz, as fontes de luz e os meios ópticos. Mas outro assunto de bastante relevância são os sistemas ópticos, e é sobre eles que iremos falar agora. O sistema óptico é um conjunto de superfícies que são atingidas pela luz. Ao atingir ou atravessar um meio diferente, os raios de luz sofrem uma modificação em suas direções, seja por reflexão, seja por refração. Como exemplo de sistemas ópticos, temos os espelhos, as lentes, o olho humano, uma luneta, um microscópio e etc. Os sistemas ópticos podem ser refletores, como um conjunto de espelhos, refratores, como um conjunto de lentes, ou ainda, quando são compostos por sistemas refletores e refratores, são considerados sistemas mistos. Os espelhos podem ser fabricados a partir de uma camada fina de prata ou de alumínio, com vidro no lado oposto. Geralmente, eles apresentam uma superfície plana, lisa, metalizada e polida. Podem ser utilizados como objetos decorativos, para fins de segurança, para ampliar o campo de visão ou ainda para aumentar imagens. Os espelhos podem ser planos ou esféricos. Os espelhos esféricos, por sua vez, podem ser côncavos ou convexos. Ao olhar para um espelho, vemos nossa imagem refletida. No entanto, quando olhamos para a parede, não nos vemos. Enxergamos apenas a parede. Por quê? Os espelhos apresentam superfície polida, por isso, neles ocorre a difusão regular ou reflexão regular, em uma direção determinada. Isso possibilita a visualização da imagem refletida do objeto. Entretanto, quando um feixe luminoso incide sobre uma superfície irregular, como a parede, reflete seus raios em todas as direções, de forma desordenada, desorganizada, ocasionando a reflexão difusa, que torna possível a visualização dos objetos, no caso, a parede. As imagens refletidas por um espelho plano parecem estar atrás dele. Isso acontece porque os olhos e o cérebro captam imagens a partir de raios luminosos que chegam até eles. Se prolongarmos os raios refletidos pelo espelho, veremos que tudo acontece como se raios tivessem partido do ponto atrás do espelho. A imagem que parece ser formada através do espelho, no ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos, é chamada de imagem virtual. Como a luz se propaga em linha reta, cada ponto do objeto estará à mesma distância da imagem. Considerados mais simples e encontrados em diferentes objetos e formatos, os espelhos planos são aqueles em que os feixes de luz refletem na superfície de modo regular, na mesma direção e para o mesmo meio. Um lago sem ondas, por exemplo, pode espelhar a luz independente do lugar. Quando aproximamos um objeto de um espelho plano, percebemos que a imagem dele também se aproxima. Assim, temos a percepção de profundidade. Nesse tipo de espelho, ocorre também a inversão do lado. Note que a pata direita do cachorro aparece no lado esquerdo do espelho. Os espelhos curvos, chamados também de esféricos, são aqueles que podem formar imagens diferentes de um mesmo objeto. A maneira como os raios de luz incidem nesses espelhos e a distância do objeto em relação a esse tipo de espelho influenciam na geração de imagens diferentes. Esses espelhos podem ser côncavos ou convexos. Mas o que são espelhos esféricos? Pense numa esfera. Agora pense que essa esfera foi cortada e retiraram dela uma calota.
um pedaço. Quando a parte interna dessa calota ou do espelho é a parte refletora, ele é considerado um espelho côncavo. Agora, quando é a parte externa, ele é considerado um espelho convexo. Na reflexão em espelhos côncavos, o tipo de imagem formada depende da distância entre o objeto e o espelho. Objetos próximos do espelho formam imagens virtuais maiores que eles próprios. Objetos distantes do espelho formam imagens reais menores e invertidas. Os espelhos convexos, costumeiramente empregados para fins de segurança, são utilizados para a redução das imagens com o aumento da área de visualização. Em áreas comerciais, estacionamentos ou como acessórios em ônibus e caminhões, por exemplo, esses espelhos proporcionam maior visibilidade para os vigilantes e motoristas. Também fazem parte da categoria de espelhos esféricos os parabólicos, que são muito utilizados em telescópios e holofotes. Quando estamos com dificuldades para enxergar, geralmente nós consultamos um médico oftalmologista e ele nos receita óculos ou lentes de contato. O termo lente é atribuído a um objeto geralmente composto de vidro que, por apresentar uma ou as duas superfícies arredondadas, modifica a direção da luz, contribuindo para a formação mais nítida de uma imagem. No início desta videoaula, falamos que quando a luz atravessa de um meio para outro, ela sofre uma modificação, um desvio na sua direção. Isso chama-se refração. Esse fenômeno está relacionado à mudança de velocidade da luz nessa passagem, devido à variação de refringência desses meios. Há meios mais refringentes que outros, ou seja, alguns deles conseguem desviar mais a luz incidente. As lentes são utilizadas em muitas situações. Algumas delas possibilitam a visualização aumentada dos objetos e outras a visualização reduzida. Entre os vários tipos de lentes que existem, as principais são as divergentes e as convergentes. Nas lentes divergentes ou côncavas, os raios de luz passam e sofrem um desvio e são separados para pontos diferentes, ou seja, nós dizemos que esses raios divergem, eles se afastam. Já nas lentes convergentes, ou também chamadas de convexas, os raios de luz passam por essa lente, sofrem um desvio e são direcionadas a um mesmo ponto, ou seja, esses raios convergem, eles se aproximam. As lentes de bordos delgados e mais espessas no centro são convergentes, e as de bordos espessos e mais finas no centro são as divergentes. As lentes são utilizadas nos chamados instrumentos ópticos, como, por exemplo, óculos, lupas, microscópios, projetores, binóculos, telescópios, máquinas fotográficas e filmadoras. Esses instrumentos facilitam a observação das imagens. E por hoje é só, pessoal! Nessa videoaula você aprendeu sobre os sistemas ópticos, espelhos e lentes. Continue acompanhando as próximas videoaulas. Vamos continuar esse assunto e você vai aprender sobre o olho humano e outros instrumentos que utilizam lentes e espelhos, que também são considerados sistemas ópticos.